por que que é tão complicado falar de dinheiro nesse país maluco que a gente vive? O que que você pensa sobre isso? Eu tenho uma teoria, claro que essa teoria pode estar furada, claro que pode ser outra coisa, mas eu acho que é uma teoria que pode embasar as demais teorias que a gente possa fazer em cima disso. Mas assim, nós fomos colonizados por portugueses que chegaram aqui e raparam tudo que podiam e seguiram tirando proveito de tudo que podiam e nós, né, o povo que estava aqui, deixou. Demorou muito para que a gente conseguisse entender que isso aconteceu. Mas além disso, muito cedo a questão política trouxe para a gente a perpetuação dessa forma de agir. Então, o político deveria ser o nosso empregado, mas a verdade é que todo político que está lá, ele trabalha primeiro em benefício próprio. E quando eu falo próprio, não é só dele, é da própria família, da própria comunidade ou da própria galera que o elegeu. Então, e isso para mim é uma coisa intrínseca da natureza humana. Por isso que eu sou tão contra, tão avessa à ideia do altruísmo inconsciente. Eu acho que somos todos, aliás, deveríamos ser todos egoístas conscientes, porque o egoísmo não é pensar só em você, mas é pensar primeiro em você. E aí é justamente por não fazer isso que ao longo do tempo, conforme a gente foi vendo as pessoas abusando e tirando proveito e crescendo nessa linha, né, de comportamento, junto com isso, essa ideia do, olha, eu não posso querer para mim, e eu vejo que quem tem muito foi uma pessoa que quis para ela e explorou alguém para ter isso, eu acho que a gente montou, então, um pensamento de que todo mundo que tem muito fez algo assim, ou explorou Legal. alguém, e isso é um pensamento muito, muito derivado de Karl Marx, por exemplo, de que o acúmulo de riquezas é feito através da exploração de outra pessoa. Na primeira aula do Saúde e Negócios eu falo só sobre isso, que Karl Marx, na época que descobriu isso e viu isso, tinha razão e tinha um ponto. E era um ponto fantástico e naquela época realmente fazia muito sentido. Porque nós estávamos falando de uma época em que não havia declaração dos direitos humanos. Então as pessoas realmente eram exploradas e trabalhavam até morrer. Então tinham nas fábricas crianças, mulheres, e era assim. E aí a gente trouxe essa ideia de que a riqueza é feita desse jeito, e pela perpetuação dessa teoria marxista principalmente, juntou-se na ideia de que a gente só consegue ganhar muito e ficar bem se a gente explorar alguém, se der bem, fizer algo errado. Então é muito difícil aqui no Brasil que a gente consiga olhar para uma pessoa que ganhou muita grana e confiar. E admirar, né, Lara? Admirar. Nem chega lá para mim. Nem vai chegar. Mas a gente não consegue olhar e falar assim, isso foi trabalho. E eu não admiro que tenha trabalhado. Nem chega nesse ponto. A gente olha alguém e diz assim, alguma coisa errada ele fez. Alguém ele explorou. Alguma coisa ele fraudou. E dado que aqui no Brasil é muito difícil, eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem, do ponto de vista burocrático e fiscal, viverem de forma honesta, e eu faço isso aqui para viver desse jeito, porque é um país que não privilegia quem vive dessa forma, dado que isso realmente é assim, na maioria das vezes isso é verdade. Então, além de ter essa percepção, a pessoa depois descobre, olha lá, o fulano paga mal os funcionários, olha lá, ele dá tudo sem nota, olha lá, ele fraudou imposto de renda. Então, para mim, isso cria uma ideia na cabeça das pessoas de que não é legal ganhar dinheiro, não é bonito. E aí, a faculdade na área da saúde termina de embalar isso quando ela diz que tudo que nós estamos fazendo ali, nós estamos ajudando pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em mazelas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão... Então, isso é quase como se fosse um dom. Entendi. Um dom de ajudar o próximo. E aí, assim, você não pode cobrar pelo dom. É feio cobrar pelo dom. Então, eu penso que você entra na faculdade com tudo isso na cabeça. Ganhar muito dinheiro é errado, porque eu terei que explorar alguém. Além disso, o que eu tenho é um dom de ajudar pessoas. Então, se a pessoa vem para mim e diz, olha, eu estou tratando um câncer, você diz, como que eu vou cobrar essa pessoa que está tratando um câncer? E eu lembro que eu falei uma frase para uma secretária que eu treinei, que foi uma excelente secretária que eu tive tempos atrás, e eu lembro que eu falei isso para ela, no primeiro dia dela eu disse para ela, eu vou te falar uma frase, essa frase vai te parecer extremamente cruel, fria, e você não vai entender agora. Você vai entender essa frase daqui 6 meses. Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, todo mundo está com câncer. Entenda. Você fala, gente, é porque é todo mundo. Todo mundo tem um tipo de câncer. Aqui é câncer, aqui é lúpus, aqui é tal, mas todo mundo tem uma dor.
Se eu for não cobrar pelo meu trabalho para poder solucionar essas dores, eu vou fazer isso de uma forma extremamente ineficiente, que é, eu posso não ter muita grana e querer não cobrar de alguns pacientes ou de metade dos meus pacientes, porque a maioria é de metade, porque eles não cobram retorno. Então, tem a ideia de que de metade dos pacientes as pessoas já não cobram. Então, assim, eu posso fazer isso achando que eu estou ajudando, ou eu posso fazer eu posso cobrar o meu trabalho de forma correta e posteriormente conseguir ajudar de forma muito mais eficiente. Então, foi justamente por saber sobre isso e cobrar direito durante os primeiros anos da minha carreira que eu cheguei num ponto em que hoje eu realmente posso ajudar um número enorme de pessoas e hoje eu posso atender de graça se eu quiser, hoje eu posso dar informações de graça se eu quiser, mas se eu tivesse feito isso daquele jeito lá, cobrando mal, então eu não ia ter ajudado um quinto das pessoas que eu posso ajudar hoje com esse pensamento.